Os signos e os órgãos. Então vamos aqui, ó. Áries, por exemplo, a gente tem uma relação assim, que se eu vou ter que olhar se está online aqui, gente, porque quando eu abro o Paint fecha, né? Mas acho que está tudo certo, né? Daqui acho que vocês vão falando aí se está tudo certo. Então eu vou abrir aqui, aí eu não vejo o chat, ó. Áries tem uma, eu vou aumentar, tá, gente? Já vi alguém aqui reclamando com razão, professor. Vamos fazer grandão pra gente, ó. Vamos aqui deixar aqui, agora dá pra ver. Áries, a gente tem uma relação com a cabeça, né? E a gente tem uma relação com o rosto, muito embora não seja um órgão. Por quê? Porque a Áries está regendo a casa 1 e a casa 1 tem a ver com a nossa imagem. Então a gente tem uma relação primeira aí, né? Né? Com que a gente pode fazer. Quando a gente vai, por exemplo, para touro, então assim, para a gente não ficar com essa ideia, opa, é aqui, ó, para a gente não ficar com essa ideia de que Áries é mais importante que touro, porque tem gente que vai falar que é o pescoço, né? E aí você pensa assim, pescoço, então o pescoço que segura a cabeça, né? Eu não acho interessante essa relação, mas na verdade o que quer dizer é, por exemplo, a garganta, ok? Garganta, mas no caso principalmente do aparelho de deglutição também, né? Então tem a ver com mastigação. Deixa eu tirar eu daqui, ó, e eu acho que eu vou acelerar um pouquinho para vocês, tá? Ó, quando a gente vai para Gêmeos, a gente tem uma relação com cordas vocais. Então a gente tem, por exemplo, eu vou resumir em aparelho fonador, porque tem a ver com comunicação. Aqui já ficam as deixas, né, dos signos, né, em relação às características deles, né, eles vão ter essas características. O som tá baixo, falaram para mim, ó. Será que tá baixo, gente? Vê se é o seu volume aí. Quem que falou? É a Catiane. Vê se é seu volume, porque esse microfone é muito alto. O pessoal andou falando que estava alto. Pode ser que eu estou me afastando, né? Não, pode ser que eu estou me afastando. Peraí, então deixa eu trazer mais para cá. Ó. Vamos ver se agora melhora. Fala aí depois, Catiane. Eu vou fechar aqui que eu vou olhar aqui o Paint para escrever. Bem, então assim, a gente tem essa coisa do aparelho respiratório também, né? Aparelho fonador, aparelho respiratório, porque o aparelho fonador e respiratório tem a ver. Então a gente pode pensar também em pulmão, né? Pulmão, ok? Se você perceber, tem uma relação aí com as características dos signos, né? Então assim, ó, vamos pensar agora câncer. Câncer, vou tentar acelerar, hein, pra gente sair dessa dúvida, mas é uma dúvida ótima, hein? Câncer tem a ver com os seios. Por que será que tem a ver com seios, hein? E tem a ver com o estômago também, certo? No sentido do frio do estômago e tudo mais, né? Também tem a ver com o coração, tá? Então são órgãos muito ligados aí quando a gente fala de câncer. Câncer aqui, ó. Certo? Tudo certo? Aí eu vou fazer metade dos signos, depois eu vou ver o que vocês estão falando aí. Bem, Leão... Então a gente tem Leão aqui, a gente vai ter que dobrar, né? Porque assim, a gente vai ter também a questão do coração, mas é uma outra pegada, tá, gente? O coração no outro sentido. E a gente tem também uma coisa da coluna, né? Certo? Pele. Então são áreas sensíveis para os leoninos e que o signo de Leão vai representar. E aí a gente tem Virgem, né? Que é um signo muito bem fechadinho e bem discreto, né? Então tem uma relação, tem gente que vai falar que é intestino no sentido geral, né? Eu estou tentando lembrar aqui um pouquinho as relações, mas a gente vai pensar aqui, ó, intestino delgado, porque não é o intestino grosso, tá? É mais a parte da descrição mesmo. E a gente tem uma coisa com labirinto também, tá? Que tem a ver com, né, o ponto de equilíbrio. E tem um pouquinho a ver com, como se diz,
Libra tem a ver com isso, né? Gente, tá tudo bem? Ó, eu fechei aqui o chat. Deixa eu voltar no chat aqui. Falem se está tudo bem com vocês aí, certo? Deixa eu baixar aqui, ó. O chat acho que parou na Catiane mesmo. Vamos terminar isso aqui. Já começou, né, teacher? Então termina esse negócio aí, né? Bem, então assim, se a gente for para os próximos signos, eu vou dizer para vocês que não é um assunto que eu tenho tanta curiosidade assim, mas eu vou tentar ir com vocês aqui, ó. Libra tem a ver com o labirinto, né? Porque tem a ver com equilíbrio e tem a ver com os rins também, né? Se fala também dos rins. Eu não vou dizer para vocês que eu concorde tanto com isso, tá? Mas eu estou dando uma descrição aí, né, mais relacionada ao que se fala aí. Escorpião, bem, a gente vai ter assim uma relação do escorpião com o que é da água, mas principalmente com a questão sexual. Então a gente tem os órgãos sexuais. Aí você pode pensar todos, né? Se você pensar, por exemplo, isso de uma forma alargada também, o aparelho reprodutor também vai ter. Mas vai ter a ver com câncer também, né? Você percebe que isso não é uma coisa que vai ter uma... Opa, deixa eu abrir aqui. Que vai ter uma, assim, um órgão para cada, né? Para cada signo, né? Vamos lá. Quando a gente chega em Sagitário, aí as coisas ficam mais complicadas, né? Porque a gente vai poder pensar aqui de várias formas isso, porque fica para assim, começa uma ligação mais complexa com órgãos físicos, né? Assim, se a gente teria que pesquisar bem assim, mas assim, o que vai se falar muito é uma ligação com o fígado um pouco, né? Então, se a gente for Sagitário, vai falar do fígado. Então, porque tem a ver também com a questão da esperança, de esperar. O sagitariano é muito ansioso, né? Então tem aquela coisa de ficar aquela coisa, aquela sensação quando você está ansioso. Então vamos pensar que é o cérebro também, né? Cérebro não entenda como inteligência. Então o sagitariano é mais inteligente. Não tem necessariamente a ver com isso, né? Bem, Capricórnio, a gente pode pensar nos ossos, né? Gente, eu estou fazendo aqui... né, assim, pelo que eu estou lembrando, e alguns pensamentos que me vêm agora também, né, que tem, assim, algumas relações diretas, né. Aquário, podemos pensar na circulação, né, sanguínea, ok? Então faz sentido. A gente pode pensar também no caso de tudo que nos movimenta também, né? A gente pode pensar no sistema muscular, né? Sistema muscular. Não no sentido de força, né? Mas assim, então essas pessoas poderiam ser propícias a ter esse tipo de problema, né? Bem, pode ser, né? Agora sim, se a gente for terminar aqui com peixes, a gente poderia ter uma ligação com os pés, né? E também com a cabeça no sentido da ligação, né? Dos chakras e com a terra e tal, porque peixe está muito aterrado, né? Bem, gente, ó, era para responder dúvidas, né? Eu acho que é uma dúvida aí, mas eu fiz uma relaçãozinha aqui bem assim, né? De cabeça. Ela pode valer, mas eu não vou me enrogar a dizer que é uma relação definitiva, né? É só para vocês terem uma ideia. Então vamos falar um pouquinho dela? Ó, então a gente teria aqui Áries na cabeça. Por que Áries na cabeça? Porque a gente tem a questão da apresentação do rosto, a casa 1, né? A casa 1 que cuida da apresentação. O touro, a garganta e o aparelho de deglutição, porque tem a ver com a alimentação. E aí você pode pensar também estômago, você vê que como se mistura um pouquinho, aí pode pensar intestino também, tudo que tem a ver com isso daí. Gêmeos, aparelho fonador, né? Definitivamente, então tem a ver com isso. Tem a ver com o elemento ar, então a gente tem que pensar isso. Câncer tem a ver com os seios, por causa da maternidade, tem a ver com o estômago, tem a ver com o coração,
né? Mas a gente pode pensar também que tem a ver um pouco com os órgãos sexuais, de repente, né? Porque tem a ver com a maternidade, pode ser que um pouquinho também. Leão, coração, coluna, né? Questão de ficar ereto. A pele, né? Que tem a ver com a apresentação também, né? A questão um pouquinho da vaidade também, né? Virgem, intestino delgado, onde faz deglutição, labirinto, né? Por conta também um pouco de buscar o equilíbrio na própria comunicação, e Libra vai dobrar isso, né? Libra vai falar dos labirintos. Rins para Libra, não sei, o pessoal fala, rins tem mais a ver com o elemento água, né? Mas tá aí também. Órgãos sexuais, gente, eu fiz bobagem aqui, hein? Peraí, aqui eu tava falando de escorpião, né? Aqui, ó. Órgãos sexuais é escorpião. Vamos deixar de lado aqui, ó. Escorpião. Escorpião. Ok? Escorpião tem a ver com órgãos sexuais. Sagitário com o fígado e o cérebro. Para mim, tem muito a ver com o cérebro também, né? Se a gente está falando de órgãos físicos, né? Capricórnio, os ossos, a estrutura, né? Signo de terra também tem a ver com isso. Aquário, a circulação sanguínea, a questão, né, de fluir e tal. Sistema muscular também, o movimento, a movimentação do corpo, né? E peixes, pés e cabeça. E muitas polêmicas no ar aí, né? Fica a ideia aí, né? Pâncreas, qual signo seria o regente? Então, eu não sei se dá pra gente pensar em regente disso, né? Mas assim, vamos falar de Sagitário, tá? Vamos falar que Pâncreas está aqui. Mas assim, não é que é regência, viu, gente? É uma relação dos signos com os órgãos, né? Então, assim, você vai ouvir falar que Pâncreas tem a ver com Sagitário. São órgãos silenciosos, o fígado, o pâncreas, né? Então, a gente pode pensar assim. Certo? Então, beleza, gente. Vamos para próximas dúvidas. O som baixou. A Ana Patrícia falou que o som baixou. Vamos ver. Será que é quando eu olho para lá? Ó? Pode ser, né? Eu vou tentar deixar isso daqui mais aqui, ó. Tá bom? Gente, essa é uma questão aí que o Ronald perguntou. Vamos dizer que é quase uma curiosidade, né? Claro, ela funciona também e tal, mas não é uma questão assim que ajuda, né? Mas ela ajuda na hora do mapa, né? Quando a gente faz... tem uma luz aqui, né? Quando a gente faz, por exemplo, as análises das casas do mapa, aí se torna mais... Que isso, Ronald? Se torna mais relevante, né? Porque daí eu vou analisar, por exemplo, né? Na casa 6... aí sim me ajuda isso, porque a casa 6 fala da saúde, eu posso falar de alguma coisa. Se a pessoa tem touro na casa 6, ela tem que pensar nisso, né? Nas questões que tem a ver com o estômago também, né? Porque é digestão, então tem a ver com o intestino também, vai depender da idade, então tem tudo isso, né? Tem essa variação aí, né, gente? Valeu, Ronald, é isso daí.